Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo que hoje se dedica a falar sobre esportes, esportes eletrônicos. Quais são as oportunidades que existem dentro deste ambiente? Você tem ideia do que nós estamos falando? Então, para nos ajudar a pensar sobre esse assunto, nós trouxemos aqui o Rodrigo Rivelino, que é sócio da Nonline e também idealizador da Live Arena e tem vivido de maneira imersiva este novo mercado que surge. Aliás, um mercado que já surgiu há algum tempo, mas que muitos de nós só estamos descobrindo agora. Rodrigo Rivelino, desde já, obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo. Bom dia. Bom dia, Milton. Bom dia a todos os ouvintes. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui falando um pouco, assim como você muito bem mencionou, desse novo universo que, sem dúvida nenhuma, é um universo de muita perspectiva para milhares de pessoas hoje. Rivelino, nos ajuda a entender. Que mundo é esse? Olha, Milton, na verdade, a pergunta não é tão, a resposta não é tão direta assim, né? É um mundo, ou melhor, é um universo, ou como a gente costuma dizer na online, um ecossistema hoje de 76 milhões de brasileiros, né? São 76 milhões de pessoas que se relacionam de alguma forma com o universo gamer. Aí, obviamente, a gente está falando de pessoas que jogam no celular, né? Jogos cotidianos, como o nível profissional, que aí você vai para a fatia que já é hoje de 18% dessa base dos esportes, né? Que aí a gente está falando dos esportes de performance, de competição mesmo. Pois aí deixa eu entender o seguinte, mas você falou aqui em pro players, em jogadores, etc. Mas nós temos uma série de outras funções no entorno desse negócio que podem ser grandes oportunidades. Sem dúvida nenhuma. Para chegar a esse número de 70 milhões, esses 70 milhões ao qual você se referiu, são só pro players e jogadores? São jogadores de ou praticantes? São praticantes de qualquer tipo de... você joga Candy Crush no celular. Como é que você sabe? Você... Tá vendo? Mas até agora eu não fui contratado por nenhuma organização de Candy Crush, mas estou à disposição. Mas é o que a gente classifica, né? Tem os pro players, as pessoas que jogam muito e as pessoas que são casuais. Então aí varia de frequência tanto na semana quanto do dia, né? E mais uma vez em todas as plataformas. A gente está falando de mobile, está falando de PC, está falando de todo ponto de contato que você pode estar se relacionando com o ecossistema gamer. Mas voltando a essa perspectiva, a gente lá na Online, na Live Arena, está trabalhando muito forte nessa questão do que vem ao entorno de um grande movimento sociocultural, né, Milton? Como a gente está vendo os números, não tem volta, não é só mais um joguinho, né? Não é uma brincadeira, é de fato estilo de vida de milhares de pessoas hoje. E ao redor desse ecossistema, obviamente vão surgir as novas demandas, as novas necessidades, que consequentemente vão virar as novas profissões, né? Seja ele o streamer, seja ele o criador de conteúdo, seja ele o cosplayer, o cosmaker, seja ele o coach, seja ele a nutricionista, seja ele o gestor de carreira de imagem, ou seja, como comentarista, os casters, né? Você tem diferentes franquias. Aonde estão esses casters hoje? Então, eu acho que vão surgir, sem dúvida nenhuma, inúmeras oportunidades e novas perspectivas de vida para aqueles que são amantes dos games. Você falou desse mercado aqui no Brasil. Agora, esse mercado ele é global, esse mercado é internacional e a gente já enxerga a perspectiva para brasileiros que investem nele no exterior? Olha, Milton, a gente tem algumas iniciativas lá fora, os números realmente transcenderam qualquer expectativa. Você imagina que a última final do LoL bateu a NFL. Nós estamos falando do League of Legends. Do League of Legends, isso. Então, são números realmente muito expressivos. E você começa a ver ou a perceber esse movimento tanto de estrangeiros procurando investir no Brasil, como também de brasileiros procurando melhorar, principalmente de novo, quando a gente volta para a área da performance, a gente ainda está um nível abaixo da Coreia, desses países da Ásia. Agora, depende também da modalidade esportiva do esporte. Exatamente. Porque nós temos, por exemplo, no Counter-Strike, que é uma das modalidades esportivas, os brasileiros... Os brasileiros vão muito bem já há algum tempo.
né? E Exato. você pega, isso se reflete muito ao que a história do próprio jogo aqui no Brasil, né? O CS, junto com as LAN houses, foram grande parte de inclusão digital em 1989, né? Então foi o primeiro jogo instalado no Brasil, Uhum. foi o CS. E aí, hoje nós temos grandes nomes representando muito bem o Brasil, né? Sem dúvida, e fazendo negócio. Aliás, eu queria até delimitar aqui dois focos dessa nossa conversa. Por quê? Pelo que você está nos falando, existe a oportunidade para as empresas estabelecidas, para as marcas investirem nesse processo ou até se beneficiarem, se ligando a essa grande comunidade, e também para os profissionais nas mais diferentes carreiras. Então, são duas frentes de focos. Vocês na online, vocês cuidam dessas duas frentes? Vocês olham para esses dois focos? Muito bem colocado, Milton. São esses dois focos que a gente está olhando, né? A Nonline surgiu dessa demanda das marcas, né? Na nossa relação com diretores de empresas, presidentes de empresas, muitos me voltavam a pergunta: Rodrigo, como eu faço para me conectar com essa comunidade? Porque no final do dia, as marcas precisam se conectar às pessoas. E se as pessoas estão vivendo através de um tema gerador, no caso o game, como elas fazem para entrar dentro dessa comunidade ou estabelecer uma conexão? E aí tem um ponto muito importante, né, Milton? Foi uma comunidade, como você disse, que nasceu já há algum tempo. Estabeleceu números dessa grandiosidade de forma orgânica e sozinha, né? Então hoje as marcas precisam ter muita atenção em como se relacionar com essa comunidade. Por isso que quando a gente resolveu abrir a online, foi juntar a nossa experiência em comunicação, construção de marca e conteúdo de quase 20 anos com um nativo, né? Para de fato legitimar esse nosso movimento, e que é um aprendizado diário, tá, Milton? Quem fala, é uma comunidade muito viva, você vê os fatos acontecem eh, de uma maneira inesperada. A gente viu há 15 dias atrás o lançamento do Apex, ninguém esperava. Foi um jogo que foi lançado, em 8 horas teve 2,5 milhões de downloads, né? Então, ou seja, é um elemento e um corpo vivo, mas as marcas, de fato, precisam ter eh, essa cautela e entender. eh, O que se percebe até agora, e se não for exatamente assim, fique à vontade, inclusive para me corrigir, mas o que se percebe até agora é que a maior parte das marcas que está neste ambiente são marcas, talvez a palavra não seja mais correta, mas nativas. endêmicas, né? Endêmicas, marcas endêmicas é o conceito melhor, é a melhor definição, que já fazem parte desse ambiente. É a marca do computador, é a marca do teclado, enfim. Ainda há uma dificuldade de trazer as marcas de fora e as grandes marcas de fora, que hoje sustentam muitas vezes esportes como o futebol, como o basquete ou outros grandes eventos? Sem dúvida, acho que esse é o grande desafio e a grande oportunidade, né, Milton? Você vê, há 6 meses atrás, você não tinha cases para você contar de marcas não endêmicas, né? E hoje você já começa a ver um Banco do Brasil entrando, a Gillette entrando, uma Sky entrando, a Mastercard fechou um projeto gigantesco com a Riot globalmente. Então, ou seja, de fato, as marcas não endêmicas, como a gente mencionou, entenderam que existe aí um caminho para elas se conectar com as pessoas. O que elas precisam ter mais atenção é que essa comunidade que nasceu e cresceu de forma orgânica, com números de audiência inimagináveis, existem códigos para você falar com essa comunidade. Por exemplo, eu já vivi reunião, Milton, com um diretor de marketing de empresa, junto com meu sócio, com o Yoda, que é um grande nome desse mercado, onde ele pediu a permissão de mudar o roteiro de uma campanha. E essa permissão não foi dada. Ao não ser dada essa permissão, ele falou: então eu não posso fazer. Uhum. Você entendeu? Então as marcas precisam entender um pouco dessa nova dinâmica. Que a dinâmica agora precisa ser bom para o creator, precisa ser bom para a comunidade, aí consequentemente vai ser bom para a marca. Não é mais aquele jeito, ó, eu tenho esse produto, façam isso. Não é assim, né? Sendo bem simplista, mas a gente segue muito essa regra. Tem que ser bom para o creator, bom para a comunidade, consequentemente
vai ser bom para sua marca. As marcas vão ter que mudar a forma de se comunicar para chegar de maneira genuína a esse público? Sem dúvida. Se não partir desse caminho e, né, de outros elementos que são fundamentais, como empatia e contexto, para você ser legítimo, você, consequentemente, não vai ter um sucesso ao interagir com essa comunidade. Ao mesmo tempo que, se você realmente respeitar esses códigos, respeitar esse caminho, é um oceano azul. Você tem uma oportunidade imensa, porque, assim como você comentou, Milton, as corporações, né, as franquias, as produtoras dos jogos, os times, as ligas, os eventos, tudo que vai surgir ao redor, vai ser necessário ter investimento das marcas não endêmicas, as marcas que sim suportaram ou suportam até hoje os esportes convencionais. Vão ter que começar a suportar o esportes e essa comunidade. Quando a gente percebe, por exemplo, uma marca de esportes muito famosa chamada Flamengo É, investindo no League of é, Legends, numa demonstração de que esse é um mercado a ser explorado, mas bem explorado. perfeitamente. Você vê, e o Flamengo tá fazendo certinho, né? Tá procurando realmente trazer as pessoas certas, construir estratégias consistentes, agregar valor à experiência gamer, construir um time realmente que vá atrás de resultados, dar capacidade para esse time treinar, dar capacidade para esse time se desenvolver. Então, você percebe aí já os resultados vindo, né? O Flamengo se destacando, o que é muito bom, como também, naturalmente, a comunidade olha e fala: poxa, que bacana. É o movimento, volta a essa questão da legitimidade, né? Tudo bem, eles querem se comunicar com a gente, eles querem se tá de alguma forma dentro desse universo, mas eles estão fazendo um projeto consistente. Eu acho que isso é um outro aspecto muito importante, né? Pelo e-mail, o Carlos pergunta aqui o seguinte: vocês falaram em número de praticantes. Eu queria saber se vocês têm números de investimento neste mercado aqui no Brasil. Isso tem consolidado? Se tem pelo menos um número básico que sirva até de referência para se ter uma noção do tamanho deste mercado? Falam no ano passado mais de 1,2 bilhões, né? Que se rodou em torno desse mercado aqui no Brasil. Então, são números realmente muito grandes e a gente vê, mais uma vez, os investimentos só aumentando, seja através dos interesses das marcas, como a gente comentou até então, marcas não endêmicas, né? Como também outras frentes de investimento que são as novas profissões, né? Você falou um pouquinho mais cedo ali, até citando o Counter-Strike, que surgiu muito naquela onda das LAN houses. Onde é que a turma joga hoje? Onde é que elas praticam o esporte eletrônico? Ainda em LAN houses? Existe ainda, as lan houses que existem ainda, sem dúvida nenhuma, são praticados lá, mas é uma carência. É uma carência. Inclusive, foi um dos insights quando a gente foi para a comunidade perguntar, e eu particularmente me perguntava 2, 3 anos atrás, mas aonde vocês se encontram? Aonde você. É tudo muito no ambiente digital, né? Uhum. E a gente vê que quando acontece esse encontro presencial, é uma explosão, né? Seja de troca de experiências, seja de realmente essa sinergia que existe, é muito bacana. Então, eu também entendo que tem aí um caminho e a Live Arena veio para suprir uma parte dessa demanda, para absorver também os jogos e conseguir mesclar isso, né, Milton? Explica o que que é a Live Arena. Desculpa, uma Live Arena hoje é o que a gente chamou, é uma arena de esportes multiuso, que serve para todas as franquias. E quando a gente abriu ela, foi a primeira do Brasil, há 1 ano e meio atrás, com esse conceito de ter o on e offline sempre. Então você tem lá um espaço que você tem as transmissões, mas também a gente pode receber as pessoas ao vivo. A gente recebe em média de 90 a 120 pessoas, dependendo do evento, dependendo da dinâmica, até os nossos cursos presenciais. Então, a Live Arena veio para apresentar o presente, né, e desenvolver o futuro do ecossistema gamer no Brasil. Você falou em cursos. São cursos de quê? Milton, ao redor de todo o movimento sociocultural vão surgir as novas demandas e, consequentemente, as novas profissões. E a gente percebeu isso claramente, inclusive colaborando com um estudo, né, onde diz
que 70% das novas profissões nos próximos 10 anos não existem hoje. Então a grande pergunta é, aonde vão estar essas profissões? Elas vão estar ao redor desses movimentos socioculturais, como é o movimento dos games. E isso posto, a gente foi atrás, ficamos incubados 1 ano e meio, fomos atrás de um grupo de educação que pudesse nos chancelar toda essa infraestrutura, né, de metodologia, itinerário de aula, para desenvolver os cursos das novas profissões. A gente começou foi o primeiro curso presencial também do Brasil, que a gente começou com curso de Pro Player, de LoL. Pro Player é o jogador profissional. O jogador profissional de LoL. Se você quer ser um Pro Player, vem aprender com quem faz. Né? A gente pegou um corpo docente profissional, com coaching, com tudo, e a gente fez uma experiência presencial ao vivo. Assim como a gente fez de cosplayer e cosmaker, que é outra profissão que vem crescendo muito e as pessoas não têm oportunidade de aonde aprenderem a se desenvolver nessa profissão. E você, mais uma vez, vai me explicar, então, o que faz o cosplay e o cosmaker. O cosmaker é aquele que produz os personagens dos jogos, fazendo até uma analogia ao nosso carnaval, né? Onde as pessoas se projetam através dos personagens e reproduzem isso. Porque o cosplay é o que se fantasia. Isso. E o cosmaker é o que faz esse trabalho para fantasiar você. Perfeitamente. Isso é uma profissão do cosmaker e eu consigo entender como profissão. O cosplayer, ele também pode ganhar dinheiro fazendo isso? Também, Milton. Já existem vários concursos dentro de eventos e concursos nichados. Se você vai lá fora, então, você tem concurso com premiação de $250 mil. Você vai na BlizzCon, a BlizzCon dá um prêmio de mais de $200 mil dentro do evento deles, e você vê praticamente de um evento com 50 mil pessoas, 40% das pessoas vestidas com o seu personagem. Então até o Leon, que faz parte do nosso corpo docente e é um dos grandes cosmaker e cosplayer do Brasil, fala, poxa, eu tô tão emocionado de conseguir mostrar para minha mãe, para minha família, que eu posso viver disso hoje, e além de mostrar para minha mãe e para minha família, dar perspectiva para tantas pessoas que elas possam ter a certeza que dá para seguir esse caminho como profissão, né? E aí também o criador de conteúdo, o streamer, são profissões, Milton, que claramente com essas novas plataformas, principalmente plataformas, né, que falam e que se relacionam com essa comunidade, são profissões que vão surgir, né? A gente estava até comentando anteriormente, ao redor do futebol, do basquete, do vôlei, do futebol americano, do beisebol, surgiram quantas profissões, quantas estruturas, né? Você vê um comentarista, que no universo game, os casters, né? Essas profissões vão surgir. Hoje nós já temos algumas TVs profissionais trabalhando com esse mercado, né? A própria TV Globo é esse exemplo, mas a ESPN investe, a Fox investe com programas específicos sobre esportes eletrônicos. Agora, também existe espaço para esses profissionais que você chamou de casters, mas que são os narradores, os comentaristas, os comandantes de mesas redondas do tradicional futebol, em outros canais, porque o grande barato, talvez, desse ambiente digital é que você não depende da TV profissional para desenvolver um produto e ser um desenvolvedor de conteúdo. Sem dúvida nenhuma. Você vê os grandes influencers hoje desse universo, eles criam dentro dos seus estúdios, né? Eles criam seus conteúdos com uma total liberdade. E aí, de novo, volta a força do creator nesse novo modelo de comunicação, principalmente dentro dessa comunidade, né? Você não tem um modelo fixo, você não tem um padrão. Cada pessoa, cada personagem ou cada criador de conteúdo estabelece a conexão com a sua audiência de acordo com a sua característica. Isso é muito bonito de se ver, porque você vê quantos e quantos profissionais, quantos e quantos talentos surgindo, mas exatamente isso. Vão surgir muitas novas oportunidades de novas profissões. Você falou em streamer. Como é que é o modelo de negócio do streamer? Como é que o streamer ganha dinheiro? O streamer ganha dinheiro de duas formas. Essencialmente, ele ganha pela audiência dele, por tempos. Quanto mais audiência ele dá, ele tem as metas, por exemplo, com a Twitch. A Twitch estabelece as metas de horas de streamer versus audiência. A Twitch é um canal de streamer. Twitch é um canal de streamer que é o canal hoje, o grande ponto de encontro ainda dessa comunidade. São
São 100 milhões de pessoas inscritas dentro do canal, né? Com audiências inimagináveis. Você pega o Yoda, que é o nosso sócio, ele abre a streamer dele, em 10 minutos tem 25 mil pessoas. Aí, fazendo analogia aos nossos esportes tradicionais, quanto tempo a gente demora ou quanto não tem que se investir para encher o estádio do Pacaembu? Sem dúvida, sem dúvida. Então, ou seja, é uma nova dinâmica, né? É uma nova forma de se comunicar. E aí, voltando tanto para as novas profissões quanto para as marcas, que marca que não quer estar junto com uma audiência dessa? Mas tem que saber estar junto com uma audiência dessa, como você já chamou a atenção lá no início. Tem que saber, tem que seguir direitinho os passos, buscando realmente empatia, legitimidade e agregar sempre uma melhor experiência gamer. Me dá licença de fazer uma pergunta talvez um pouco mais íntima que foi encaminhada pela Jaque. A Jaque quer Fica saber à vontade, Jaque. que Rivelino é esse que está conversando com a gente. Eu sou o Rodrigo Rivelino, filho mais novo do Roberto Rivelino, e é isso. Rivelino, eu tenho 44 anos, comecei a empreender muito cedo e tô nessa jornada de... Como é que você fez essa virada? Como é que você entra nesse mercado? Eu entro nesse mercado há 4 anos atrás, com algumas marcas que trabalhavam com a gente dentro da agência. Desculpa, qual é a tua especialidade, a tua formação? Publicidade. Publicidade, Isso. tá, legal. E aí você tinha uma agência. Eu tenho uma agência Tá. há 19 anos, que é a Actual Mix, que eu deixei de fazer parte do dia a dia dela por ter feito essa mudança e ter focado agora na online, que é essa consultoria e criadora de conteúdo para o universo gamer. Há 4 anos, através das marcas, a gente enxergou esse mercado. Uhum. E aí, há quase 3 anos atrás, dentro de casa, com meu filho, um dia ele acorda e fala: pai, eu não vou mais jogar futebol e nem lutar boxe, treinar, né? Eu vou ser profissional de LOL. Uhum. Eu falei: como assim, filho? Ele falou: vou seguir a carreira, eu quero ser profissional de League of Legends. Eu quero ser um Yoda. Eu quero ser o Yoda, E eu você quero achando ser o que ele queria ser um Rivelino. Eu quero ser o Yoda, eu quero ser o BRTT, quero ser esses caras. E aí, poxa, definitivamente eu comecei a estudar mais isso com os amigos dele, no ambiente digital. E aí veio aquela pergunta, né? Mas onde vocês se encontram? Onde vocês se aprimoram? Onde vocês aprendem? Qual é o contato que vocês têm com os ídolos ou com os treinadores? E aí veio o insight da Live Arena, que a gente montou. Mas foi um pouco da minha trajetória para chegar hoje aqui. Foi muito pelo 4 anos atrás, 2 marcas que nos apresentou a esse ecossistema. E dentro de casa, o meu filho querendo buscar isso como profissão. E se passado 2 anos dessa decisão dele hoje ele está com 16 anos, na época ele tinha 14. Hoje ele com 16 anos, claramente ele vai fazer parte daquela estatística dos 70% que estarão numa outra profissão que a gente nem conhece ainda. Nos próximos 10 anos que a gente nem conhece ainda, porque quando eu pergunto para ele: filho, que faculdade hoje instaurada você se vê? Pai, não me vejo em nenhuma dessas que estão aqui hoje, em nenhum desses cursos, em nenhum desses segmentos. Então... E aí ele vai buscar conhecimento onde? E eu não estou falando só dele, seu filho, claro, mas estou falando de todos os outros jovens que já enxergaram essas oportunidades. Ele busca conhecimento onde? Hoje eles estão no mundo digital, né, Milton? Hoje eles estão plugados no mundo digital. Quando eu fui estar mais próximo dele nesse movimento, eles tinham feito um crowdfunding de amigo, ou seja, juntados um grupo de amigos, cada um deu um pouco de dinheiro para eles contratarem um coaching nos Estados Unidos, para esse coaching melhorar a técnica e a visão de jogo deles dentro do LoL. Ou seja, eles fizeram isso de forma orgânica e por eles próprios. Quer dizer, na verdade, eles vão buscar o conhecimento porque o conhecimento está aí circulando em algum lugar. Tá aí e circulando. não está mais dentro da instituição formal. Exatamente. E é por isso que, mais uma vez, a gente, desde o lançamento da Live Arena, a gente pôs o pilar de educação como um pilar muito forte. E muita gente me perguntava: Rodrigo, que educação é essa? Você tá louco? E eu falava: não, gente, é educação sob a perspectiva mesmo das novas profissões, que a gente vai precisar desenvolver novos cursos, novos conteúdos, novas formas de se profissionalizar. Você, inclusive, já citou alguns desses cursos que vocês realizaram para funções muito específicas ligadas diretamente à área do esporte eletrônico ou dos games. O
que vocês estão prevendo daqui para frente? Vocês já estudaram e identificaram o seguinte, para outras formações necessárias neste campo que são importantes? Sim, Milton, a gente já detectou, além de novas franquias, né, ou seja, novos jogos, a gente vai fortalecer a área de gestão, que é outra demanda muito forte, porque quando você tem muito investimento, você tem, né, só cortando mais um exemplo, a Sports Illustrated fez uma pesquisa lá nos Estados Unidos e declarou que nos próximos 10 anos, o grande nome do esporte no mundo, passando Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, vai ser um profissional de esportes. Uhum. Então, ou seja, isso vão surgir o quê? Voltando às novas profissões, a necessidade de ter conhecimento específico para gestão, né? Seja a gestão de carreira, seja a gestão de time, seja a gestão das relações entre as marcas com esse universo. Então, o curso de gestão a gente vai ingressar ele já agora em abril, a gente quer fazer a primeira rodada do presencial, como também o de psicologia, voltado para esse universo, que também é um desdobramento que tem que ter suas Você sabe que especializações, né? eu já ouvi de um profissional da área de psicologia que tem trabalhado com esportes eletrônicos e, evidentemente, levou para o esporte eletrônico a experiência que tinha no futebol, principalmente, e que me disse o seguinte: a pressão que esses meninos sofrem num jogo, durante um jogo, é muito maior do que um jogador de futebol, por exemplo, sofre ao longo de uma partida de 90 minutos. O que mostra a exigência desse trabalho. Sem contar que eles têm outras formas também de relacionamento. Muitos desses meninos moram todos numa só casa, não moram mais nas suas casas, ou seja, isso gera uma mudança também, um impacto no seu comportamento. Então, Milton, você percebe que isso são coisas que a gente vai ter que lidar? A gente como pai, a gente como sociedade, a gente, porque é uma nova forma de viver, de se relacionar. Não tem volta, né? Quando você vê 76 milhões de pessoas ao entorno desse universo e você vê, como você disse, não só os meninos, Milton, porque você tem pessoas de diferentes idades. No nosso curso presencial, a gente tinha de 18 a 45 anos, diretores de empresas com 40 anos, se emocionando, falando assim, pô, eu me achei no meu novo ciclo de vida. Uhum. Então, são respostas que a gente está tendo que, se você me perguntasse há 2 anos atrás, eu não saberia, eu não teria como responder. Há 4 anos quase que você não soube responder para o seu filho, né? Olha aqui, ó, sobre esse assunto que nós estamos falando, o Glaucio escreveu para cá. Tenho 2 filhos, um de 5, outro de 12, os dois são vidrados em games. E o Igor Suassuna diz assim: como devemos preparar nossos filhos para essas profissões do futuro? Eu tenho 2 filhas de 2 anos. Puxa vida, vai demorar um pouquinho ainda, calma, Igor, mas enfim. Mas ele já está pensando lá na frente. É 2 verdade. anos, elas com 15, 16, na cabeça já vai estar o que eu vou fazer na minha vida. Ô Igor, eu vou falar minha experiência e eu tenho também como sócio a Adriana, que é a mãe do Yoda. Você imagina o Yoda há 7 anos atrás, com 18 anos, resolveu ser pro player. Hoje é tudo bonito, hoje ele mudou o eixo da família através da profissão dele, né? Ele aos 23 anos, ele é o grande mantenedor da casa com essa profissão. Mas o que no final do dia a gente aprende é, primeiro, não tem volta, e a gente, como pais, educadores, ou essa geração, vai precisar a- entender e dialogar sobre isso. Porque não dá para ir lá puxar a tomada do computador, não dá ir lá só para falar que esses estereótipos já caíram. As pessoas, os seres humanos que se relacionam com o game são seres humanos como qualquer outro seres humanos. Então a gente tem que, né, parar com aquele julgamento de que é algo para nerd, que é algo para sedentário, que é algo que as pessoas estão perdendo tempo. Não é. A vida está mudando. A forma das pessoas se relacionarem está mudando e a gente precisa aprender a lidar com isso. Então nada melhor do que ir buscar informação, dialogar e entender, de fato, os sinais e os códigos desse movimento. É óbvio, como tudo na vida, todo o excesso não faz bem, né? Eu com meu filho falei assim: legal, quanto tempo você precisa para treinar? Uhum. Ah, pai, eu preciso de 6 horas por dia. Tá bom, só que lembra que você tem que dormir, que você tem que sim fazer um esporte
e que você tem a sua aula. Você tem que fazer uma atividade física, É, né? Uma atividade uma física. O atividade esporte ele está física. fazendo. Não, perfeito. Uma atividade física qualquer que seja. Aham. E ele está se organizando dentro desse modelo. Ah, dorme um pouco menos porque tem que estudar e está no segundo colegial e etc. Mas ele está balanceando a vida dele. Então eu não fui, ah, não, você tá louco. Eu falei, peraí, vamos entender? Fui atrás de entender e pela minha experiência e pelo que a gente vem conversado muito nesses últimos 4 anos com pessoas da comunidade, de não da comunidade, acho que esse caminho E aí também é aquela questão de criar um compromisso de ambas as partes, porque ele é, também, quando você propõe isso, ele também está assumindo aquele compromisso que, por exemplo, a escola continuará sendo importante, ele não vai abrir mão disso, a nota dele vai dizer muito sobre ele, ou a performance dele, para não definir tudo com base numa nota numa só, nota. mas a performance dele, o comportamento dele na escola vai contar. Isso tudo faz parte de um compromisso que a gente tem que se relacionar e assumir com os nossos filhos. Mas você deixou muito claro, aceite, porque essa transformação já está acontecendo. Aceite e vamos estudar, vamos entender, vamos dialogar juntos. Quem sabe o pai não veja ali uma oportunidade para ele, pelo conhecimento que ele já desenvolveu em outras áreas. Sem dúvida nenhuma, Milton. Eu falo de novo por experiência não só minha, como do todo o time da Nonline. Óbvio que hoje a gente tem diretor de criação que é nativo, que é gamer, quem cuida de social é gamer, porque a gente precisa ter a linguagem, o entendimento, mas eu aprendo toda semana. Toda semana, nesses últimos 4 anos, eu estou aprendendo alguma coisa. Uhum. Então, ou seja, para mim, isso é muito motivante. William Leonel entrou no nosso Twitter aqui e diz assim: legal, pessoal da CBN, tem uma dúvida para o entrevistado, no caso aqui o Rodrigo Rivelino. Gostaria de saber como estão os cenários para os campeonatos universitários. Existe interesse para esse meio? Campeonatos menores geralmente têm um grande incentivo para o público feminino também. Lembra aqui o William Leonel. Aliás, esse é um outro ponto que eu queria tocar com você sobre a questão de gênero. Mas antes vamos entrar nessa questão dos campeonatos universitários, que já existem em algumas modalidades. Já existem, William, excelente ponto, e eu acho que assim como as novas profissões, assim como esses movimentos, e por incrível que pareça, a gente também está fazendo um movimento para, não só nas universidades, a gente está querendo trazer, e já abrimos a conversa com inúmeros colégios aqui em São Paulo, para mostrar para as diretoras esses dados, esses números, e a forma de se relacionar através dos games é muito poderosa. Então, a perspectiva do aumento e do crescimento dos campeonatos universitários, sem dúvida nenhuma, vai ser inevitável também. Eles já acontecem 2 ou 3 campeonatos grandes, mas estão surgindo mais uma série de iniciativas voltado aos universitários, mas eu ainda acho que a gente tem uma oportunidade antes da universidade, que são nas escolas. Eu acho que a gente, eu fazendo muita analogia, Milton, a época, eu lembro muito da Copa da ANAP, né, de futebol de salão, Sim, exatamente. que movimentavam todas as escolas do Brasil, praticamente. Você tinha uma inclusão social ali muito grande, você tinha uma diversidade maravilhosa e você tinha um intercâmbio lindo das escolas. Então, por que a gente não pode fazer hoje, ou pensar em desenvolver algo hoje através dos esportes? E o que você está tocando talvez tenha até uma outra dimensão aí, que é o de tornar isso pedagógico. Ou Exato. seja, porque quando a escola está inserida nisso junto com a família, o menino ou a menina que vão jogar, vão receber um nível de informação também para alertar, por exemplo, para o excesso, para os outros descuidos, porque você começa a trabalhar isso de forma pedagógica. Você traz para próximo de si essa realidade. Perfeito, Milton. E você vê as perguntas que os ouvintes, né, os pais, seja de 2 anos até 12, 9 anos, mandaram aqui pra gente, são as perguntas que a gente escuta diariamente. Foi as perguntas que a gente escutou quando a gente lançou os nossos cursos e são as perguntas que a gente recebe também através dos nossos meios da online ou da Live Arena, falando, tá bom, eu desligo ou não desligo o computador? Eu converso ou não converso a respeito? O que eu faço? Uhum. E é por isso que eu volto esse lance dos universitários é legal, mas a gente tem que olhar e trazer isso para a escola, porque, de novo, gente, é um movimento que não tem volta. No campo profissional se vê pouco o avanço das meninas, quase não tem oportunidade. Agora, de uma maneira geral, essa comunidade é bem dividida entre homens e mulheres. É um contraponto esse absurdo, né? Até a gente lançou no ano passado um movimento que chama Liga Neon e a gente vai fortalecer ele esse ano. A base de gamers no Brasil, 51%
são mulheres. A base de games é maior o número de mulheres do que de homens. 51%. E quando você vai pro esportes, de novo, né, que é essa base da competição, elas estão lá dentro, só que elas usam nickname. Para não serem Pra não identificadas serem- como mulher, para não sofrerem preconceito também. Preconceito. Graças a Deus, tudo isso também está mudando, o diálogo está aumentando e a gente vai dar e está dando cada vez mais força para essas questões, porque né, não faz o menor sentido. Em algumas modalidades esportivas eletrônicas, inclusive times femininos são bastante comuns. CS é um exemplo É, de times femininos comuns. No LoL praticamente não tem. não tem. É bem mais difícil, mas tem jogadoras, muitas jogadoras de LoL, por incrível que pareça, mas não consegue ascender. Não consegue acender, mas vai ser um caminho sem volta também, Milton. Né? Não dá mais para a gente ficar tratando essas diferenças da forma como foi tratado até então. Acho que é um aspecto também de evolução cultural, né? Vamos resumir toda essa nossa conversa aqui, fechar essa nossa conversa, usando aí da sua experiência, Rivelino, dentro dessa área. Eu falei lá no início que nós temos duas grandes oportunidades, para as marcas e para as pessoas. Que mensagem você pode deixar para todas essas pessoas que estão nos acompanhando? Seja alguém que trabalhe na gestão de uma marca ou tenha uma marca, trabalhe numa empresa que a sua marca pode estar ligada ao mundo eletrônico ou ao mundo digital dos games, seja para aqueles profissionais que estão aí muitas vezes em dúvida qual o caminho que eu devo seguir. Será que eu devo olhar para esse campo? Milton, primeiro eu quero agradecer de novo a oportunidade de ter batido esse papo aqui com vocês. E assim, olhando o universo das marcas, né? As marcas vão ter que entender a dinâmica dessa comunidade. É sim uma oportunidade muito grande, mas não pode existir movimentos oportunistas. O que eu quero dizer com isso? Volta para aquela regra. Precisa ser bom para o creator, precisa ser bom para a comunidade, consequentemente vai ser bom para sua marca. Então, preste atenção com o contexto e tenha ou desenvolva empatia. Vai ser um universo de muita oportunidade e, sem dúvida nenhuma, espero que cada vez mais também surjam empresas, agências ou como queiram chamar, movimentos para fazer essa intersecção ser mais legítima possível. E o que você deixou claro aqui na nossa conversa é que quanto mais profissional fica esse mercado, mais você tem de estar preparado. Então, vá buscar esse conhecimento, vá se preparar. E olhando as pessoas, só terminando, assim, claramente, parece até uma frase clichê, mas a gente ouviu muito isso nos nossos cursos presenciais de diferentes idades, isso que mais me tocou. É assim, se você gosta e é um apaixonado por esse universo, vai atrás do seu sonho, transforme isso em profissão, porque vão surgir inúmeras oportunidades ao redor desse que é um movimento sociocultural que não tem volta. Então vão surgir inúmeras oportunidades para você se desenvolver. E a gente teve a oportunidade já de presenciar nos nossos cursos presenciais. Agora, em abril, a gente lança o EAD, que é o ensino à distância, para realmente trazer ou dar essa oportunidade para milhares de pessoas que têm isso no seu coração e que estão querendo, às vezes, mudar de profissão e não interessa com idade, com 40 anos, 50 anos, 30 anos. Ou os jovens, como os nossos filhos, que já não se identificam desde já com as profissões ou com a dinâmica que estão aí. Então, vão atrás desse caminho que, sem dúvida nenhuma, também vocês têm grande chance de ser felizes. Rodrigo Rivelino, obrigado pela sua gentileza. Até uma nova oportunidade. Imagina, obrigado a vocês. Rodrigo Rivelino, da Nonline, da Live Arena, conversou conosco aqui no Jornal da CBN. Aliás, conversou conosco aqui no Mundo Corporativo. E a você que participou deste Mundo Corporativo, nos acompanhando ao vivo, super obrigado também pela participação. Deixando aqui o convite para você levar o seu conhecimento para o nosso grupo de discussões no LinkedIn. Lá no LinkedIn tem Mundo Corporativo da CBN. Faz a busca ali no LinkedIn, você vai encontrar esse grupo, se inscreve, é de graça. Pode botar seu nome lá, eu dou o ok, você vai participar dele. Mas aí o compromisso é o seguinte, vai participar do grupo? Traz informação também, conhecimento da área em que você atua. Quem sabe você não estará ajudando uma outra pessoa aí que está buscando uma perspectiva. A resposta pode estar com você. Conto com a sua participação lá também no LinkedIn. Estiveram aqui colaborando conosco neste Mundo Corporativo, Guilherme Dogo, Débora Gonçalves, Isabela Ares, todos aqui colocando no ar e tornando o Mundo Corporativo possível para você. Grande abraço, até mais.